Fala, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Papo de Crente. Eu me chamo Raimundo Ferreira e o assunto que iremos abordar hoje é 8 dicas fundamentais para pregadores. Vamos lá, 8 dicas fundamentais para pregadores. Primeira dica, preparação. Nos dias de hoje, há muita gente despreparada, sem conteúdo bíblico, teológico, querendo expor a palavra de Deus. Nós sabemos que o ministério da pregação é uma chamada, e assim como todo chamado, ele também é vocacionado e requer tempo do chamado. O chamado tem que ter tempo para estudar, o chamado tem que ter tempo para orar. Então é de suma importância aquele que tem uma chamada para expor a palavra de Deus, um pregador do Evangelho, ele tem que dedicar tempo a estudo e à consagração. Então dedique tempo à oração, à devocional, louvor, leitura da palavra, comunhão, oração, jejum. Isso é muito importante. Afinal, você não quer passar para os ouvintes uma mensagem fria, uma mensagem sem espiritualidade, uma mensagem sem fé. E para que você venha obter de Deus uma unção, uma graça, para que o povo possa sentir a unção de Deus sobre sua vida, é necessário você dedicar tempo à consagração. Jejuem, ore, renuncie práticas pecaminosas, se consagre, se santifique, para que assim o povo possa ver em você a face de Cristo e sentir na tua mensagem a unção do Espírito Santo. É muito importante também você dedicar tempo a bons estudos. Dedique tempo ao estudo. O bom pregador, ele tem que ter o domínio daquilo que ele vai expor aos ouvintes. Por isso é de suma importância você conhecer bons livros, bons autores, editoras de renome, teólogos, mestres, referências que possam agregar aos seus estudos aquilo que você quer passar para as pessoas. Então sempre é muito bom ter um bom dicionário, um bom comentário bíblico, livros biográficos de personagens da Bíblia, livros de usos e costumes da tradição judaica, da tradição romana, enfim, daquilo que você vai expor. É muito importante também conhecer um pouco de geografia bíblica, cidades, percursos, distâncias. Isso tudo vai englobar bem para a sua mensagem. Vai aqui algumas dicas fundamentais de livros bons para você iniciar, para você começar. Procure o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É um livro biográfico que retrata a história de cada personagem da Bíblia de uma forma resumida, mas muito profunda. Outro livro muito bom é Nomes Bíblicos e seus Significados, da CPAD. Usos e Costumes do Povo Judeu. São livros que vão te ajudar na sua mensagem. Muito cuidado na hora de escolher os autores, as fontes, as referências. Procure sempre expor a referência. Quando você for citar algum estudioso, algum historiador, algum autor, é muito importante você expor de onde você extraiu aquela fonte, para que assim não haja dúvida entre os leitores e não fique uma lacuna gigantesca se aquilo realmente é um fato, é só uma história, é algo ilusório, enfim. Nunca fuja das verdades bíblicas. Busque evitar histórias sem fundamento, conto de carochinha. É muito comum hoje ver nos altares histórias que não têm fonte, não tem respaldo, não tem estrutura teológica ou bíblica, e as pessoas expõem como se fosse verdade, sendo que isso é uma inverdade. Se for contar uma história, conte uma história com base bíblica, conte uma história com base teológica, conte uma história com base de fatos. Não conte simplesmente uma história sem fundamento e sem fonte. Tome cuidado, você pode se prejudicar com isso. Segunda dica, a escolha do texto. É muito importante você conhecer bem o texto que você irá expor. Busque textos que você já tenha um domínio, ou estude texto até que você tenha o total domínio e controle dele. Leia, releia quantas vezes for necessário. É muito importante decorar o texto que você vai expor, esmiuçar ele, conhecer ele,
conhecer de fato a história sobre aquele versículo, sobre aquele personagem, sobre aquele lugar que você vai transmitir para a pessoa. Então é de suma importância o pregador conhecer o texto que ele irá expor. Isso passa confiança às pessoas. Isso vai lhe ajudar a perder timidez, a perder o medo, a perder o nervosismo. A partir do momento que você conhece bem o texto que você está expondo, que você leu, releu, estudou livros que falavam sobre aquele assunto, você trouxe para a tua pregação, para aquele texto, um conteúdo sólido, um conteúdo firme, um bom conteúdo, isso vai te dar segurança e automaticamente vai também passar segurança para os ouvintes. Então é importante conhecer o texto. Quando for estudar sobre algum assunto, sobre algum texto, sobre algum versículo, estude ele várias vezes, leia e releia quantas vezes for necessário. Afinal de contas, você vai ensinar sobre ele para as pessoas. Então é importante você decorar o texto, você ter o acesso a ele. É importante você se familiarizar com o texto, você ter o domínio do texto, você ter a segurança de pregar sobre ele. Vai uma dica aí, fora do contexto aqui, fora de todas essas dicas que eu iria dar. O pregador, ele tem que amar os ouvintes. Então ele tem que pregar não com ódio, não com ira, mas com amor e fé para aqueles que estão lhe ouvindo. Afinal, é a igreja do Senhor Jesus. Você está diante da noiva do Cordeiro. Busque bons livros sobre os assuntos que você irá expor para os ouvintes. E estude-os. Tem muita gente comprando livro, engavetando o livro, deixando o livro na estante e não estudando o livro. É muito importante você comprar o livro e parar para estudá-lo. Dedicar um tempo para estudar o livro, pegar um papel, pegar uma caneta, pegar um marcador e ir lendo o livro e marcando aquilo que você acha de importância, referência, vá acompanhando as referências, vá anotando as minúcias do livro, assuntos que você sabe que pode englobar na tua mensagem. Isso é muito fundamental, é muito importante. Aqui vai uma dica: não cometa o erro de tentar ler 3 livros de uma vez, porque assim você não vai conseguir fazer o resumo de nenhum deles. É importante você iniciar em um livro e continuar lendo esse livro até o final e extraindo o máximo possível desse livro. Se veja como um minerador que está ali minerando atrás de algo precioso. Então extraia tudo de precioso que há nesses livros. Um bom sermão leva em média de 4 a 8 horas de estudo. Então dedique tempo ao estudo. Como eu falei antes, dicionários bíblicos, comentários bíblicos, livros biográficos, livros históricos, livros de costumes, livros de nomes originais. Isso ajuda muito a complementar o conteúdo da sua mensagem. E com certeza irá lhe ajudar a montar um bom sermão. Cuide bem do seu visual. Você irá se apresentar para pessoas como um mensageiro de Deus. Então é muito importante a escolha da roupa, sem muitos adereços, sem muitos brilhos. Afinal de contas, o povo quer ver um mensageiro de Deus e não um animador de plateia. A aparência física do ministro também fala muito por ele. É sempre bom manter uma boa higiene, andar perfumado, as unhas cortadas, o cabelo bem feito, a barba aparada, alinhada. Isso é importante. A maneira que você se veste, como você se comporta, a sua postura, a ética ministerial, a maneira que você se expressa, que você fala. Isso tudo fala muito sobre o mensageiro. Ande sempre bem engomado, alinhado, perfumado, cheiroso, com cabelo e unha feita. Isso fala muito sobre o ministro da palavra de Deus. Afinal de contas, o corpo também é um culto racional a Deus. É uma forma de cultuar a Deus. E você é um representante do reino de Deus. Você é um embaixador de Cristo, uma embaixadora de Cristo. Então é muito importante a maneira que você se apresenta para as pessoas. Lembre-se, louvamos a Deus também com o nosso corpo. Limite brincadeiras excessivas. Não abuse demais das brincadeiras. Caso contrário, o povo não levará a sério as suas orientações. E você vai acabar transformando um ambiente que seria para a adoração de Deus em um show de humor.
Assuntos bíblicos devem ser levados a sério, pois falam de alma, de cura, de restauração, de restituição e de salvação. O povo precisa entender que estes assuntos são de suma importância para que eles possam ouvir e ter a sua vida restaurada. Por isso, evite excessos de brincadeira, excessos de gritaria. Tenha sempre uma ética, uma postura, uma conduta de um mensageiro ou de uma mensageira do Senhor. Claro, isso não lhe impede de fazer comentários engraçados e ter um bom humor. Só evite exageros. Quarta dica: confiança. Não se rebaixe, nem se diminua ou se ridicularize diante dos seus ouvintes. Eles precisam saber que você tem um domínio da situação, que você é confiante em si mesmo. Afinal, você vai passar confiança a essas pessoas, você vai passar fé a essas pessoas. Então eles precisam saber que você está confiante, certo daquilo que você diz. Não diga que está nervoso, com medo, que é tímido, que não estava preparado para isso. Isso é ruim para a sua imagem. E você perde a credibilidade das pessoas com isso. Não se auto-intitule ou se auto-promova, fazendo elogios demais sobre sua pessoa. Isso demonstra exaltação, soberba e orgulho. Procure evitar bajulações excessivas. Você não precisa estar bajulando as pessoas ali, os líderes, os pastores que estão ali. Lógico, reconheça, faça um elogio, portanto que isso não seja de forma excessiva. Afinal de contas, você não precisa puxar o saco de ninguém. Mantenha sempre o controle, a calma e o domínio da situação. A segunda dica desse vídeo vai te ajudar muito com isso. Quinta dica, uma das mais importantes e a que eu mais gosto, a oratória. É de suma importância o ministro saber se expressar, levar a informação para os ouvintes. É importante estudar sobre conjugação de verbo, regras de linguagem e ter sempre um bom dicionário da língua portuguesa em mãos. Uma dica de dicionário é: o Aurélio é muito bom. Não tenha pressa, fale de forma calma, de forma natural, pausadamente. Seus ouvintes precisam entender o que você está falando para eles. Não fale de forma robótica. Você não é um robô. Fala como do tipo: a paz do Senhor, meu irmão. Como você está? O Evangelho do Senhor é um livro extraordinário. Isso é robótico. Fale natural. Seja você mesmo. Você não precisa forçar uma situação, forçar uma voz. Jesus não fazia isso, nenhum expositor da palavra de Deus fazia isso. Os pregadores dos dias de hoje fazem isso. Eles querem forçar uma situação, montar uma voz robótica, usar jargões, a inerrante, a infalível, a indestrutível. Você não precisa agir de forma natural, seja você mesmo, pregue a palavra de Deus. Também não fale como locutor de rodeios. É isso aí, irmão. Paulo entrou na cidade de Tarsis. Vai devagar, vai com calma. Se você for rápido demais, as pessoas não vão entender você. Não precisa mudar de voz ou incorporar uma pessoa que não seja você mesmo. A gente vê isso acontecer demais, principalmente em novos pregadores, de assistirem outros pregadores que já imitam outras pessoas, já imitam vozes, já forçam a situação que não é o seu natural, que não falam daquele jeito, e quando estão diante de um povo, na tribuna, com o microfone na mão, forçam uma voz, uma linguagem, até chiam, né, um sotaque que não tem no natural. Eu imagino esses homens pedindo, indo no supermercado comprar alguma coisa. Por gentileza, senhor dono do caixa, me dê aí 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, um pacote de feijão, 2 quilos de carne, aleluia. Você não precisa fazer isso, seja natural, seja você mesmo. Fica feio depois as pessoas falarem com você e ver que você não fala daquele jeito, você forçou.
É como se fosse um mofador dos Power Rangers. Você mofou, você virou um Ranger. E a partir do momento que você mofou, sua voz mudou. E agora eu falo desse jeito, porque eu quero. Aleluia. Você não precisa fazer isso. Não é gritando que o povo vai achar que você é um pregador cheio da unção. Tem gente que grita tanto que ninguém entende nada. Lembre-se, o ouvinte precisa compreender aquilo que você fala. Então não é por muito gritar, e principalmente a forma que você fala, a eloquência, a oratória. Não precisa agredir as pessoas, porque eu já vi muita gente pregando de forma agressiva. Eu penso, qualquer hora ele vai descer daquele púlpito e vai bater no povo. Então você não precisa falar gritando alto demais. As pessoas precisam entender a palavra de Deus. O que vai gerar mudança nas pessoas é a compreensão da palavra que está sendo exposta por você. Você está expondo a palavra do Senhor. Então é muito importante as pessoas ouvirem o que você está dizendo, entenderem o que você está dizendo. Então não precisa gritar, levar muito alto a sua voz, falar muito perto no microfone, até porque você vai estrondar as caixas de som, vai dar microfonia. Então saiba, tem um equilíbrio da voz, saiba manter o volume da voz. Pergunte às pessoas que se elas estão entendendo o que você está falando. Isso é muito importante, que os ouvintes saiam entendendo a tua pregação, a tua mensagem. Então não precisa agredir ninguém. Tem muita gente pregando de forma agressiva, parece que quer espancar a noiva do cordeiro. Pregue sendo você mesmo. Lembre, uma coisa muito importante no meu ministério que Deus falou para mim é que eu não sou um eco, eu sou uma voz. Ele me deu uma voz, então eu tenho que ser voz e não eco. Eu não preciso ser o papagaio de ninguém, imitar pessoas, não. Deus tem um ministério na minha vida, na minha chamada, e eu preciso que tenha uma chamada na minha vida, tem um ministério comigo, e eu preciso que as pessoas entendam bem aquilo que eu estou tentando passar para elas, que é a palavra de Deus. Suas palavras devem ser compreendidas de tal forma que leve o povo para dentro do texto exposto. Para isso, é muito necessário que eles entendam bem aquilo que você fala. Mantenha o volume da sua voz em tom médio. Quando for necessário, suba um pouco, mas sempre tenha um equilíbrio da voz em um tom médio. Quando subir, não fique por muito tempo lá em cima. Você precisa de voz. Se você gritar demais, você vai ficar rouco. Então mantenha um nível médio da sua voz. Suba quando for necessário, mas desça e mantenha o volume médio. É uma dica importante para a oratória. Não confunda pregação pentecostal com gritaria desenfreada. A pregação pentecostal envolve manifestações de dons do Espírito, poder de Deus. Gritaria dificulta uma boa compreensão dos ouvintes. Então, na hora de subir para dar glória a Deus, aleluia, expressar a adoração, suba, portanto, que na hora de expor a palavra, você possa trazer uma boa compreensão para os teus ouvintes. Eles precisam entender. Pregue com fé, pregue com fervor, pregue acreditando naquilo que você está expondo, mas que haja uma boa compreensão da palavra de Deus para os ouvintes. Lembre-se de manter sempre os ouvintes atentos à sua mensagem. Não deixe eles perderem o foco. Não deixe eles perderem a atenção. Quando você observar que o povo está desapercebido, chame a atenção para a palavra. Chame a atenção para aquilo que você está expondo. Afinal de contas, é de suma importância eles estarem ali focados na mensagem que está sendo transmitida. Sexta dica: vícios de linguagens e vícios gestuais. Palavras e frases repetitivas tiram a atenção das pessoas para a mensagem e elas começam a contar quantas vezes você vai repetir a mesma coisa. Por exemplo, o expositor está colocando um texto em questão e aí de cada 3 palavras que ele fala, uma é glória a Deus e aleluia. A Deus estava chamando alguém, glória a Deus, aleluia.
E quando essa pessoa veio, glória a Deus e aleluia, ela estava na metade do caminho, glória a Deus e aleluia. E assim que ela se aproximou, glória a Deus e aleluia, Deus estava preparado para falar, glória a Deus e aleluia. E as pessoas vão começar a contar a quantidade de vezes que você falou, glória a Deus e aleluia, ou aleluia Jesus, ou é isso aí, ou tá entendendo, ou como, é isso, não sei o que, é isso, tal, é isso. Então são vícios de linguagem que tiram o foco da mensagem e a sua mensagem passa a ser de forma cômica e engraçada, porque as pessoas vão rir de você, porque muitas das vezes a pessoa que comete o vício de linguagem, ela faz isso por falta de conteúdo. Então, como ela não tem um conteúdo para juntar a sua frase que iniciou e tem uma lacuna, um espaço vago muito grande, e ela não sabe como complementar esse espaço, ela vai usar um vício de linguagem, um aleluia, um glória a Deus, um tão entendendo, é isso, né, e fica um negócio tão engraçado, tão robótico, que as pessoas vão rir de você. Os vícios de linguagem muitas vezes são usados para preencher espaços de frases por falta de conteúdo. Por isso é muito importante você estudar bem sobre a mensagem, para que não haja nenhum espaço de tempo, e o espaço de tempo seja ele pausado, e não precisa usar para que não precise ser usado um vício de linguagem para complementar uma frase sua. Então estude o texto, releia o texto, estude o texto e evite os vícios de linguagem. Existe também as pessoas que têm tique nervoso, não é? Ou as linguagens gestuais. Uma pessoa que está pregando e daqui a pouco ela fica coçando a cabeça, ou mexendo no nariz, ou batendo o pé, ou batendo na... Então são tiques e você tem que evitar isso. Outra coisa que incomoda muito as pessoas é você pega na mão do irmão, em cada 3 frases que você faz, você fala, pega na mão do teu irmão e fala isso para ele. Pega na mão do teu irmão e fala... As pessoas se constrangem a isso. Lógico que tem momentos que elas vão pegar na mão, vão interceder, vão orar, vão ministrar uma palavra profética para o irmão, mas tem pessoas que abusam disso. Pega na mão do teu irmão e diz para ele assim. Aí passa um tempinho da mensagem, pega de novo na mão dele, incomoda ele aí, pega no ombro, bate nele. Gente, a questão não é incomodar os outros, a questão é transmitir a palavra de Deus, é saber transmitir a palavra de Deus. Então é importante você ter cuidado com os vícios gestuais. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Aí passa um tempinho, quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Levante a mão e dê glória. Levante as 2 mãos. Levante uma mão e coloque a outra no ombro do seu irmão. Então são vícios gestuais que a gente tem que aprender a controlar, né? Se você vai fazer ou vai usar em algum determinado momento da tua mensagem, use de forma controlada. Você não precisa a cada 10 palavras você mandar alguém levantar a mão e dar glória. Afinal de contas, o efeito de glorificar ao Senhor tem que vir natural da pessoa, é voluntário e não por um vício gestual. Uma forma boa de combater os vícios de linguagem e os vícios gestuais, os tiques nervosos, pregue para você mesmo diante do espelho. Se veja como se estivesse pregando para uma multidão, para as pessoas, e filme e se veja quantas vezes você repete a mesma coisa. Quantas vezes você faz o mesmo gesto. Quantas vezes você quer forçar uma espiritualidade nas pessoas. Pega na mão do teu irmão aí, diz para ele assim. Então, o importante é que você tenha o domínio da situação, de forma que as pessoas compreendam a palavra que você está expondo a elas, e que elas mesmas, naturalmente, de forma natural e voluntária, adorem ao Senhor conforme cada um queiram adorar. Você não precisa forçar a barra, você não precisa usar vícios, né, de linguagem ou gestual para que as pessoas adorem ao Senhor. Deixa que o povo adore de forma natural. 7ª dica: desabafos na tribuna. É comum nos dias de hoje ver pregadores, pastores, cantores usarem a tribuna para expor desabafos, pensamentos e críticas pessoais a pessoas, lugares, a coisas que não convêm àquele momento. E isso acaba se tornando um ato repulsivo e desagradável às pessoas. O povo não está ali para ouvir desabafo.
O povo não está ali para ouvir o que você pensa dos outros. O povo está ali para ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de mudança, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Então não use o púlpito de forma nenhuma, de maneira nenhuma, sobre hipótese nenhuma, para desabafar às pessoas aquilo que você pensa, acredita, ou as suas críticas, tecer críticas aos outros. O púlpito, a tribuna, o altar é um lugar de exposição à voz de Deus através da sua santa palavra. O desabafo gera nas pessoas o desinteresse de ouvir o restante da pregação. Ele promove discórdias e contendas no meio do povo de Deus, trazendo assim intrigas, invejas, o ódio e desunião das pessoas. Os desabafos promovem contenda, discórdia, desunião. É uma propagação do ódio, da crítica, da mensagem negativa sobre alguém, sobre algum lugar ou sobre alguma coisa. O povo de Deus não está interessado em ouvir desabafos, mas sim sedentos de ouvir a palavra de Deus. Então pregue a palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus surja efeito sobre a vida daquelas pessoas. É antiético e desrespeitoso com o próximo, afetando assim uma parte moral, até mesmo do ministro. E a visão que as pessoas tinham daquele homem íntegro ou daquela mulher íntegra, que não promovia disserções no meio do povo de Deus, eles vão passar a pensar de forma contrária a isso, por conta dos teus desabafos. É uma falta de respeito até a oportunidade que Deus está lhe concedendo. É uma desonra ao altar do Senhor. Se você tem seus pensamentos, seu ponto de vista, se você quer criticar alguém ou falar de alguém, chegue para essa pessoa e diga: não use a tribuna, não use o altar, não use a oportunidade, não use o lugar santo para tecer comentários negativos ou comentários de ódio, ou fazer com que as pessoas se virem contra outras pessoas. Lembre-se, o povo de Deus sempre venceu quando caminhou unido. Então pregue a palavra, ela já tem um efeito por si só, de consolar, de confortar, de exortar, de instruir, de ensinar. E quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo e não a gente. Pregue a palavra de Deus, exponha pensamentos bíblicos e de cunho teológico e deixe que o Espírito do Senhor faça o restante, porque afinal de contas é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oitava e última dica: começo, meio e fim. Toda mensagem ela deve ter um começo, um meio e um fim. Então, quando você receber a oportunidade, faça uma saudação, cumprimentando o povo com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, paz e a graça, enfim. Agradeça a sua oportunidade, leia o texto de forma pausadamente, se necessário, repita o texto com os ouvintes, e aí comece a preparar o caminho da sua pregação, o começo. O começo da mensagem tem que ter uma introdução. Então você precisa preparar uma introdução bíblica, uma introdução textual, ou uma introdução biográfica, uma introdução histórica, uma introdução sobre o personagem. Então livros como comentário bíblico, livros biográficos, livros de história, a geografia bíblica da época, usos e costumes vão te ajudar a você montar uma introdução. Vale ressaltar, a introdução ela não pode ser muito demorada, você tem que respeitar o tempo que foi lhe dado. Então a introdução ela deve ter no máximo 10 minutos. Procure evitar até isso, faça uma introdução de 5 minutos, de 7 minutos, de 10 minutos e já entre na aplicação textual. O começo de uma mensagem requer uma boa introdução textual. Então você tem que introduzir o texto. Você tem que chegar até o momento que aquele texto será exposto. O que aconteceu? Por que aconteceu? Por que disseram isso assim? Por que a história estava desta forma? O que estava acontecendo neste ano? Qual era o rei da época? Qual era o governante da época? Quem escreveu sobre isso? Por que falou sobre isso? São assuntos assim que englobam uma introdução.
O meio. O meio é a ponte entre a introdução e a aplicação textual. Então, o meio é a base que você vai montar da tua mensagem, onde você vai colocar pontos específicos que você irá aplicar para que teus ouvintes possam entender aquilo que o texto está expondo. Então, o meio é a centralidade da mensagem pregada. Então, existe três formas, normalmente pregadores existem três formas de expor um texto. São mensagens temáticas, mensagens sermões livres e a mensagem expositiva. Então, dependendo da forma que você vai expor o texto, você vai criar pontos, né? E aí você vai distribuir a sua mensagem em pontos, onde você irá aplicar estes pontos. Exemplo, você vai falar sobre Zaqueu. Então você vai pegar pontos importantes daquela história, como, por exemplo, ele se adiantar para tentar subir em uma figueira para ver Jesus, a entrada de Jesus na casa de Zaqueu, a chamada de Jesus para descer da figueira brava, a mudança que Zaqueu teve quando ouviu a palavra de Deus. Então são pontos específicos que você vai expor ali em um momento de aplicação textual, explicando o texto, e também em um determinado momento você vai fazer uma aplicação pessoal, que é trazer o texto para os dias de hoje. Então, conforme você vai expondo o texto, um assunto que pode ser inserido nos dias de hoje, você vai aplicar. Assim também é nos dias de hoje. Quando Jesus entra na nossa casa, ele faz uma mudança interior dentro de nós. E através dessa mudança, nós começamos a praticar obras novas. Então isso é uma aplicação pessoal. Você está direcionando para os dias de hoje, para as pessoas. E uma aplicação textual é você usar a história. Isso é o meio. É você sair da introdução direto para um ponto de partida do versículo que você está, ou do texto que você está explicando. Então nesse seu texto, você vai englobar no seu texto, você vai acrescentar no seu texto tudo aquilo que você estudou. Facilita para algumas pessoas ter um esboço em mão. Eu, particularmente, dificilmente uso um esboço, porque a maioria das vezes eu não paro, eu não tenho costume de ler, de parar para ler, para explicar. Então eu prefiro ir direto nos meus pensamentos, naquilo que vem do momento, e estar expondo juntamente com aquilo que eu estudei. Então o meio é a aplicação textual. Muitos erros que pregadores cometem é sair do texto lido. É você iniciar uma palavra, trazer uma pequena introdução, rápida introdução, e já entrar na aplicação pessoal. Então antes de aplicar pessoal, antes de falar para as pessoas nos dias de hoje, a gente tem que trazer a compreensão da aplicação textual. O que o texto quer dizer. O que aquele momento estava falando com as pessoas. O que Jesus queria falar com aquilo. O que Deus queria falar com aquilo. Então é fazer uma aplicação textual. É trazer a história, trazer o texto, o conteúdo, uma base profunda de conhecimento. Aquilo que você pode transmitir sem muita linguagem difíceis, porque a maioria do povo que está ouvindo, eles querem compreender palavras fáceis e não palavras difíceis. Então é muito importante você preparar bem o meio, né? Que é o conteúdo central, é a base da tua mensagem. A base é a introdução, mas o conteúdo central é o meio. É a forma que você está explicando às pessoas como a mensagem vai desenvolver e os pontos que serão aplicados. Então é muito importante. Você pode usar um testemunho de forma rápida para englobar na mensagem. Você pode trazer textos, versículos que possam compor aquele momento que você está explicando. Tudo isso faz parte do meio da mensagem. E aí, quando você estiver concluindo a parte do meio, você já vai concluindo, preparando o caminho para o fim, que é a conclusão da tua mensagem. Então a conclusão da tua mensagem é tão importante quanto o meio e quanto o começo. Porque as pessoas você tem que dizer amém, sabendo que as pessoas compreenderam aquilo que você expôs a elas. Então assim, o final, que é a última parte da mensagem, a conclusão,
você tem que trazer um resumo de tudo aquilo que foi falado às pessoas, de forma que traga um exemplo. É muito importante trazer um exemplo, trazer uma mensagem final, para que as pessoas se conscientizem daquilo ou sobre aquilo ou que deve fazer. E aí, você já concluindo sua mensagem, você pode também englobar uma oração, uma bênção para as pessoas, né? Orar para abençoar pessoas que estão enfermas, enfim. Sempre tem alguém carente de oração. E também fazer o apelo para quem quer reconciliar e para quem quer aceitar Jesus pela primeira vez. Tá bom? Então, com isso, a tua mensagem terá começo, meio e fim. Não se perca, não misture as coisas, não atropele os pontos da mensagem. Escreva a sua mensagem, isso vai ajudar, decore, né, ali, para que você possa aplicar quando você estiver expondo a mensagem de Deus. Outra dica muito importante para quem é pregador, para quem vai iniciar, para quem já é veterano, é fazer um bom seminário de teologia. É muito bom, porque você vai adquirir conhecimentos bíblicos, teológicos, bons livros, bons autores, enfim, isso vai te capacitar na tua pregação, na tua mensagem, vai passar para as pessoas conhecimento, confiança, vai te dar credibilidade e é muito bom um seminário de teologia. Lembre-se, a teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Então a teologia não esfria, ela apaga o falso fogo. É muito importante para o ministro ele ter o conhecimento da teologia. Vai ajudar muito nas suas pregações. Monte uma biblioteca, compre bons livros, tenha sempre boas indicações, referências, e assim você terá um bom conteúdo em casa para montar as suas mensagens. Fique atento, também faz parte do fim, o tempo que lhe foi proposto a expor uma mensagem. Então fique atento ao tempo. Use o tempo com sabedoria. Use a introdução dentro do tempo que você estabeleceu, 5 a 10 minutos de introdução. A aplicação pessoal, que é um textual, e pessoal, que é o meio da mensagem, você pode usar aí 30 minutos, 25 minutos. E aí você já prepara aí uns 5 minutos para a conclusão e mais 5 minutos para a oração. E você vai ter aí 50 minutos de mensagem, 40 minutos de mensagem, que é o que hoje em dia no Brasil as pessoas dão uma oportunidade. Então use com sabedoria o tempo, use o tempo de forma sábia e aproveite cada momento para expor os seus pensamentos e o que a palavra de Deus diz. Por fim, conclua a sua mensagem e abençoe os ouvintes. Abençoe a eles com palavras de bênção, com uma oração e agradeça pela sua oportunidade. Espero ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu joinha, faz teu comentário, eu vou te responder aqui, tá bom? Compartilha esse vídeo com os teus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Papo de Crente, tá bom? Marca o sininho aí das notificações e fica ligado, e fica ligadinho, porque toda semana eu trarei vídeos novos para você, para a sua edificação. Eu vou ficando por aqui, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Deus te abençoe, no nome de Jesus.